Boa noite, senhores. Eu me esqueci que eu tinha a porcaria de um tripé e deveria estar o utilizando já tem um tempo já, né? Mas eu acabei comprando aí essa caixinha aí para o celular ficar sentado e acoplado no tripé que eu não tinha. Então, imagino que os vídeos ficarão ligeiramente melhores agora do que ficar segurando o celular igual um imbecil. O vídeo de hoje vai ser um pouco diferente, eu, me, eu tenho recebido, vamos colocar dessa forma assim, para ser bem neutro, eu tenho recebido várias mensagens de pessoas perguntando geralmente coisas do tipo, nossa, e nessa circunstância e com tal detalhe, isso seria imoral, isso não seria imoral, etc, etc, não é? Isso, obviamente, me referindo a essa série da bioética, né? Eu queria deixar uma coisa bastante clara, né? Bioética, moralidade em geral, não é preto no branco, né? Obviamente que a moralidade ela é objetiva. O problema é que nós temos princípios gerais que vão ser aplicáveis a diversas e todas, na verdade, todas as situações. Por exemplo, o fato que devemos evitar o mal e buscar o bem, ou o fato de que obstruir uma operação, né, que o fim, o telos de alguma coisa é ruim, é uma privação, é uma violência. Agora, quanto mais detalhes, quanto mais específico a situação vai ficando, quanto mais causas envolvidas, mais difuso fica a situação, mais difícil fica pronunciar um julgamento. São Tomás de Aquino diz isso na Suma Teológica, que os princípios gerais são sempre aplicáveis, mas quanto mais detalhes, mais propensos estaremos ao erro de julgamento. Então, assim, o objetivo dessa série é dar algumas noções gerais, tentar mostrar aos senhores como pensar dessa forma de lei natural, de direito natural. E os senhores têm que aprender essa nuance de aplicar em certos contextos, né? Então, para dar um exemplo, e talvez eu faça um vídeo, talvez eu pegue todas as perguntas que me foram feitas, pelo menos as que têm algum sentido, e faça um vídeo específico respondendo a cada uma, ou talvez faça uma live com as pessoas fazendo perguntas, etc. Mas para dar um exemplo, uma pessoa perguntou se uma vez que a unha naturalmente cresce, se cortá-la então seria imoral, porque tem, não sei, sei lá, pessoas, não me lembro agora, vamos supor, algum monge lá ortodoxo lá na Rússia que não deixa que deixa a unha crescer. Olha, veja bem, a unha ela não é inervada, ela não tem vaso sanguíneo. Quando você corta, você não sente dor, entendeu? Então assim, é óbvio que naturalmente a unha cresce, mas isso não quer dizer que é natural ao homem ter uma unha de 70 centímetros. Pelo contrário, né, o indivíduo que tem uma unha gigantesca, ele vai acabar afetando operações simples, como por exemplo, utilizar suas mãos para segurar uma caneca. Né? Então, é óbvio que você cortar suas unhas não é imoral. Não é? E é óbvio que existem graus de imoralidade. O sujeito amputar a própria perna porque ele quer se identificar com tetraplégico, com deficiente físico, ou cirurgia de transgênero lá, que o sujeito se mutila inteiro. É óbvio que isso é muito mais grave do que uma tatuagem pequena. O brinco não deixa de ser uma mutilação, é ilícito. Quando for as coisas mais simples, menos claras, nós devemos consultar com um diretor espiritual. Nós devemos ver se a igreja já se pronunciou a respeito disso especificamente. Às vezes a igreja faz concessões, porque é cultural, ainda que não seja ideal, ainda que seja uma certa forma de, por exemplo, o brinco de uma pequena mutilação, talvez porque é um costume milenar, a igreja faça uma concessão, uma vez que ali é basicamente cartilagem ou só gordura, não vai causar um dano
muito grave, mas não deixa de ser uma mutilação, você está perfurando a sua pele. Então esses detalhes devem ser consultados com um padre, porque às vezes o pecado ali, o erro, não é uma questão da mutilação em si, mas sim uma vaidade. E eu não tenho como ficar julgando o seu coração. No fim, só Deus é capaz de julgar o coração, mas um diretor espiritual ele tem as ferramentas para saber se, por exemplo, a sua maquiagem ou seus brincos estão sendo utilizados por uma vaidade que é um excesso. Né? A vaidade é um excesso. Querer se parecer bonito, agradar o marido, ou querer ficar belo, exaltar sua própria beleza dentro dos limites, não é errado. Mas quando a pessoa tem uma necessidade de atenção, de aparecer, etc., nós já estamos caindo aí para a vaidade, que é um excesso. Só que veja bem, essa série é uma série de bioética, ela não é uma série de ética geral. Eu não vou ficar discutindo aqui 7 pecados capitais. Entende? Então, eu quero deixar isso claro para os senhores. Né? Não adianta vocês ficarem mandando situações cabeludas. Né? A ética, ela é difícil, às vezes é difícil. Nós tivemos um caso, há alguns anos atrás, de um navio que começou a ter, se não me engano, um incêndio lá na casa de máquinas e o capitão tinha que agir imediatamente para salvar o navio. Ele tinha a opção ou fechar a caixa de máquinas lá automaticamente e os indivíduos que estavam lá dentro morreriam e o navio seria salvo, porque você pode inundar a caixa de máquina lá, deixar a água entrar e aqueles faleceriam, ou ele não agiria, deixaria a coisa correr, torcer para que algum milagre ocorresse e se não ocorresse o navio ia afundar e todo mundo ia morrer. Então, isso é uma situação cabeluda. Como é que eu posso passar um julgamento aqui agora? Lembrem-se que numa situação dessa, né, é muito fácil aqui sentado numa cadeira passar julgamentos. Talvez nós podemos nos utilizar dos princípios. Só que aí, nesse exemplo que eu dei, existem coisas conflitantes. Né? Devemos tentar salvar o máximo número de pessoas, causar a morte ali indiretamente dos tripulantes dentro da casa de máquinas é mais grave, é mais nobre deixar o navio afundar ou é mais nobre afundar, alagar a casa de máquinas e quem estiver lá falecer? É muito mais fácil eu tentar chegar numa conclusão sentadinho aqui do que um capitão sob estresse tendo que tomar uma decisão em alguns segundos com uma vida nas suas mãos. Então, assim, tenham calma, tá? Moralidade não é preto no branco, não é que você vai pegar um manual e falar, nessa situação, pá, não. No particular, essas coisas variam. Né? Por exemplo, se tiver um indivíduo, está passando numa rua, tem um indivíduo que está sendo assaltado sem nenhuma arma ou está apanhando de forma injusta e você sabe que é porque você viu o início da briga, etc. Qual é a atitude correta de se ter nessa situação? Vai depender. Vamos supor que eu sou um campeão de jiu-jitsu e eu avalio e eu sei que eu tenho condições de mobilizar aquele cara e ajudar um indivíduo que está injustamente apanhando. Então, pode ser uma das ações morais, né, que eu vá lá e interfira na briga. Agora, se a pessoa que estiver lá for uma grávida, uma mulher, ela não pode agir da mesma forma que o campeão de jiu-jitsu. Ela pode ajudar o indivíduo de uma outra forma. A ação moral seria ajudar o indivíduo. Como você vai ajudá-la vai variar. Então ela pode se afastar e ligar para a polícia. Então é isso que eu queria dizer para os senhores nesse curto vídeo. Né? Moralidade, ética, bioética, etc. não é preto no branco. Existem situações que são cabeludas. Não adianta você ficar me perguntando coisas muito vagas, mas com muitas nuances e achar que eu vou te dar uma resposta preto no branco. Não funciona assim. Então o sujeito vai lá, cirurgia bariátrica. É uma mutilação, a princípio imoral.
Mas qual é a causa da sua cirurgia bariátrica? Você tem um distúrbio neurológico? A única forma de controlar o problema? Foi-se estudado todas as outras opções e não foi possível? Talvez então não seja imoral. É porque você não consegue parar de comer? É um viciado em chocolate e coloca chocolate no sorvete em cima da pizza e come lá de frente para a televisão? E essa é a forma mais fácil que você arrumou de emagrecer? Certamente imoral, porque você está sendo um preguiçoso. Principalmente se você estiver assistindo uma série ruim aí quando estiver na televisão. Então, senhores, é isso que eu queria dizer, tá? Os princípios gerais, né, mais fundamentais, eles serão aplicáveis em todas as circunstâncias. Agora, detalhes, situações com muita especificidade, não é tão simples. Então, eu espero que isso fique claro para os senhores e quem sabe, como eu disse, eu faça uma live ou peça para os senhores fazerem as perguntas cabeludas que os senhores querem fazer e nós podemos pensar juntos e avaliar, né? Obviamente sendo iluminados pela boa filosofia, pelos nossos mestres e pela Santa Igreja Católica, que já se pronunciou a respeito de algumas coisas. Então é isso. Espero que tenha ficado claro e a gente vai continuar aí com essa série até se esgotarem os assuntos, né? Então fiquem com Deus e tenham uma excelente noite. Tchau, tchau.